Tenho que dar início, então, à sessão de hoje da Academia Nacional de Medicina, dando as boas-vindas a todos os acadêmicos, aos convidados integrantes da programação científica e demais médicos interessados no nosso programa. Como é de praxe, então, eu vou inicialmente submeter a ata à discussão e comentários dos acadêmicos para a posterior aprovação. Se algum acadêmico tiver algum comentário, alguma crítica ou correção na ata, por favor, levantem a mão biológica ou eletrônica. Parece que não há. Então, não havendo, eu queria passar a palavra às comunicações da secretaria com o nosso acadêmico Brandão. Acadêmico Carlos Eduardo Brandão, por favor. Boa noite a todos, excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rogério Belfort, excelentíssimo ex-presidente, querido professor Pietro Novelino, caríssimos confrades e confreiras, convidados. Eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar um pouco a Por alguma razão, eu não estou conseguindo compartilhar a minha tela, mas não tem problemas. Eu vou apenas fazer aqui o relatório da 33ª sessão ordinária aqui da Academia Nacional de Medicina e passar para vocês alguns informes das atividades da Academia no período de 24 a 31 de outubro de 2021. Nós tivemos na semana passada a sessão do lançamento da MBA em Gestão de Saúde. Tivemos nessa tarde e noite o curso de extensão em cirurgia da academia sobre o paciente frágil, coordenado pelo acadêmico Jesus Camargo e pelo acadêmico Otávio Vaz. E queria falar um pouquinho também sobre os informes da secretaria da academia nas reuniões futuras e particularmente da sessão ordinária do dia 4 de novembro, que terá como tema as mulheres que inspiram, falando um pouco das mulheres que pertencem não só à nossa Academia Nacional, mas que trabalham e pontuam em vários outros ramos do conhecimento da área da saúde. Então, eu gostaria de chamar a atenção que na sessão do dia 21 de outubro, nós tivemos o privilégio de receber como honorário nacional da nossa casa o professor Luiz Felipe Giudice, que foi saudado pelo acadêmico Jesus Camargo, e o professor Luiz Augusto Freitas Pinheiro, que se encontra presente hoje, que foi saudado pelo acadêmico Omar da Rosa Santos. Ainda na sessão do dia 28 de outubro, foi feito, então, o lançamento oficial do MBA em Gestão para Médicos, que será uma atividade da Academia Nacional de Medicina, juntamente com o IBMEC, com o IDOMED, e que foi oficialmente lançado e coordenado, e terá como coordenador o acadêmico Rossano Fiorelli. Nessa tarde, tivemos aqui a 8ª sessão do curso de extensão em cirurgia da Academia Nacional de Medicina, um simpósio sobre o paciente frágil, coordenado pelo acadêmico Jesus Camargo e Otávio Vaz. E também tivemos nessa tarde de quinta-feira a outorga do título de honorário estrangeiro da Academia, o professor Mark Gentilini, que foi saudado nessa tarde pelo acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Então, como chamei a atenção, na sessão ordinária do dia 4 de novembro, cujo título será Mulheres Médicas que Inspiram, nós teremos não só nesse dia a coordenação das nossas acadêmicas Leia Ferreira Coura, a professora Mônica Gadelha, a acadêmica Thalita Franco, a própria professora Patrícia Rocco, e há também o título de honorária
que será conferido à acadêmica, à professora Angelita Abragama, que será saudada pelo acadêmico Eduardo Lopes Pontes. No dia 16 de novembro de 2021, o acadêmico José Suassuna, juntamente com o jovem líder médico José Moura Neto, estarão coordenando um simpósio sobre determinados aspectos da diálise. Nessa ocasião, será também feito o lançamento oficial desse livro sobre Issues in Kidney Disease Dialysis. Será no dia 16 de novembro, uma terça-feira. Queria informar que o curso de emergências médicas da Academia Nacional de Medicina se encerrou no último domingo. Esse curso de emergências médicas teve inacreditáveis 14 mil alunos inscritos no Brasil, de diferentes países da América Latina e da Europa. Esse curso que foi um sucesso estrondoso, com apoio da DASA e também da Jaleco, sob a coordenação do acadêmico José Galvão Alves. Teve, como todos nós sabemos, 5 módulos: o módulo de clínica médica, com a participação do acadêmico Maurício Yunes, o de pediatria, coordenado pelo acadêmico Aderbal Sabrá, o de psiquiatria, coordenado pelo acadêmico Antônio Egídio Nardi, o de cirurgia, pelo acadêmico Rossano Fiorelli, e o de tocoginecologia, com o acadêmico Jorge Rezende Filho, todos eles sob a batuta do presidente acadêmico Rubens Belfort, fizeram com que esse primeiro curso de emergências médicas da academia alcançasse esse êxito estrondoso de 14 mil alunos em todo o país, na América Latina e na Europa. Mais uma vez, a academia publicou no site nessa semana o pesar pelo falecimento no dia 18 de outubro da semana passada, na segunda-feira, no Dia do Médico, falecimento de um colega muito querido de todos nós, que foi o honorário nacional Isaac Weisman, que nasceu em dezembro de 22, graduado pela Faculdade de Medicina da antiga Universidade do Brasil em 1947, e que durante muitos e muitos anos trabalhou como chefe do serviço de nutrologia e de nutrição do Hospital Clementino Fraga Filho e da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Foi lançado também nessa semana no site da academia, do projeto da Memória Virtual da Academia, o vídeo da entrevista do acadêmico Marcelo Barcinski, discípulo que foi de Carlos Chagas Filho, no Instituto de Biofísica, que leva o nome do professor Carlos Chagas Filho, e ele deu um depoimento para o projeto da Memória Virtual da Academia, conversando com a jovem líder Heloísa Nascimento, e que ele comenta, ele faz uma série de informações, de passagens da sua trajetória acadêmica e principalmente da sua relação com o mestre Carlos Chagas Filho. Na semana passada, dois nobres colegas, o acadêmico Gilberto Schwartzman, lançou seu livro de poesia chamado Gabinete de Curiosidades. Esse lançamento ocorreu no solar da Associação Leopoldina, em Porto Alegre, e também o acadêmico José Galvão Alves lançou o livro Insuficiência Exócrina do Pâncreas, Recomendações. Essa obra foi apresentada durante a 31ª Jornada de Gastroenterologia do Rio de Janeiro, organizada pelo próprio acadêmico José Galvão Alves. Eu queria também informar que no próximo dia 3 de novembro, nosso querido acadêmico Otávio Vaz receberá a medalha de mérito Pedro Ernesto da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no dia 3 de novembro de 2021, às 10 horas, por uma iniciativa do vereador Dr. Carlos Eduardo. Então, parabenizar o nosso confrade Otávio Vaz por mais essa homenagem, por mais essa honraria que Vossa Excelência recebe. Da mesma maneira que o acadêmico Carlos Roberto Teles Ribeiro também foi homenageado pela Sociedade de Neurocirurgia do Cone Sul por todo o seu trabalho de desenvolvimento, projeção e de respeito internacional na área da neurocirurgia. Duas palavras finais, excelentíssimo presidente, sobre atividades de senhores acadêmicos. No último dia 26 de outubro, o acadêmico Vanderlei de Souza organizou os diálogos com a ciência e a cultura,
com a participação do acadêmico Walter Zin e da acadêmica Patrícia Rocco. No dia de hoje, aliás, perdão, dia 28 de outubro, quinta-feira, às 19h30, o acadêmico Jorge Rezende Filho convida a todos para exatamente um evento que estará acontecendo com a promoção do Hospital Copstar sobre por que escolhi minha especialidade, e ele vai fazer exatamente essa palestra mostrando a importância da área da ginecologia e obstetrícia. E o acadêmico Paulo Marchiori Busch lançou, por via digital, o livro Saúde Global e Diplomacia da Saúde, uma visão da América Latina. É um livro digital que está disponível em PDF, por um link que foi disponibilizado por ele até mesmo no grupo dos confrades do WhatsApp. Para finalizar, presidente, queria também fazer aqui a lembrança de que no próximo dia 5 de novembro, às 10 horas, Vossa Excelência, o presidente da academia, estará recebendo o título de professor honoris causa da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, numa sessão solene, presidida pela magnífica reitora Denise Pires de Carvalho, no dia 5 de novembro, às 10 horas da manhã. Eram essas, então, presidente, os informes da Secretaria-Geral da Academia Nacional de Medicina, e eu me penitencio de não ter conseguido compartilhar a minha tela, provavelmente algum problema do meu próprio computador. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado. Realmente, as imagens, às vezes, são desnecessárias, Brandão. Mensagem excelente, tarefa cumprida. Eu queria, inicialmente, agradecer, realmente. Sem dúvida, em grande parte, é o prestígio da Academia Nacional de Medicina que me possibilitou receber essa enorme honraria, que é de ser professor honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu sempre tive grande apreço. E ter a figura dos acadêmicos Thalita, Orlando e Haddad na comissão que vai me introduzir a essa cerimônia é honraria maior ainda. O primeiro vice-presidente da Academia Nacional de Medicina, nosso querido acadêmico Galvão, aceitou também estar presente. A cerimônia presencial vai ser limitada a 5 ou 6 pessoas. Os acadêmicos todos vão receber o link especial para assistir, juntamente com os membros do Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigado. Eu queria também aproveitar para dar uma complementação da notícia do acadêmico Brandão. Os preparativos do curso do MBA estão ótimos. Já temos vários acadêmicos listados na programação. E nós temos mais uma instituição excelente que dá apoio, que é o INCOR. O acadêmico Fábio Jatene também apoia institucionalmente esse curso, que eu tenho certeza vai ser muito bom. Também nós vamos ter no dia 26 de novembro uma reunião da Associação Latino-Americana de todas as academias de medicina da América Latina, Portugal e Espanha, presididos pela nossa academia, e o acadêmico Paulo Busch vai nos representar, apresentando um projeto internacional sobre equidade na medicina, e outros acadêmicos nossos aqui também vão ser chamados para o programa científico. Essas são, assim, as complementações do que eu gostaria de lembrar aos acadêmicos, mas o mais importante, deixando para o final, eu queria que, por favor, marcassem as agendas. A quinta-feira, dia 11 de novembro, nós vamos realizar uma reunião fechada, exclusiva para os acadêmicos, para termos, com tempo, o planejamento das eleições, que vão ser feitas, todos sabem, no final de novembro. Nós vamos acertar todo o detalhamento para permitir a participação dos acadêmicos da melhor maneira, seja virtual apenas ou virtual e presencial. Nós estamos conversando sobre isso, vamos começar a discussão disso também hoje à noite na reunião da diretoria e vamos informar os acadêmicos sobre essas possibilidades para garantir o livre exercício democrático, né, de todos. Antes de encerrar, eu queria fazer uma menção ao nosso honorário Sender Misputen, que, de novo, está presente aqui. O professor Sender Misputen é um honorário que praticamente não falta nenhuma reunião.
prestigia a nossa academia e é um exemplo. Como é bom nós termos honorários e benfeitores também aqui entre nós no programa. Então, Sender, meu amigo, meu professor, acho que em nome de todos os honorários, muito obrigado e parabéns. Eu passo a palavra, então, agora aos acadêmicos que queiram fazer suas comunicações. Não vejo... O acadêmico Walterzinho, por enquanto... Tenho que, por enquanto, professor apenas... Novelino. O Professor Novelino está na frente, professor. Não vi ainda. Presidente Presidente Novelino. Pietro Novelino, não estou lhe vendo, mas a palavra é sua. Vossa Excelência está me ouvindo? Agora sim. Sim. Excelentíssimo senhor presidente da nossa querida academia, acadêmico Rubens Belfort Júnior. Excelentíssimo senhor secretário-geral, brilhante como sempre, acadêmico Carlos Eduardo Brandão. Excelentíssimas senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhores e senhoras convidados. Senhor presidente, eu não poderia deixar de demonstrar e sentir a ausência do nosso honorário Isaac Weissman. Isaac Weissman foi criador da nutrologia, né, em nosso país e, evidentemente, desenvolveu durante toda a sua trajetória um curso na Santa Casa da Misericórdia e na Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Eu tive uma amizade e uma convivência muito próxima com Isaac Weissman e com a sua querida esposa, senhora Fanny, que ele chamava de Fanizinha. Portanto, então, eu tive, senhor presidente, sem qualquer ato de... Vossa Excelência me conhece bem, mas eu tive a honra de saudá-lo, né, quando ele recebeu o título de honorário da nossa academia. Outra coisa, senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de dar uma informação que tenho certeza que a maioria dos acadêmicos sabe, mas nunca é demais repetir. O dia do médico era o dia de São Lucas, ou de Lucas, como querem outras religiões. E, senhor presidente, São Lucas, nosso patrono, ainda criança, ao ser indagado pelo nobre Diodoro se teria, por acaso, algum projeto quando fosse adulto, respondeu: encontrar o Deus desconhecido, e a melhor maneira de servi-lo será a de médico. Está aí, senhor presidente e meus queridos acadêmicos, o humanismo da medicina já externada pelo apóstolo santo, de acordo com a religião de cada um, viu? De Lucas. Então, eu dou essa informação, tenho certeza que muitos acadêmicos já sabem, mas, como diz Vossa Excelência, nunca é demais repetir. Não é? Portanto, eu agradeço a Vossa Excelência por ter me dado a palavra nesse momento. A repetição é a base do aprendizado, presidente. Muito obrigado. Acadêmico Walterzinho. Excelentíssimos presidentes da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort e Pietro Novelino, excelentíssimos membros da diretoria, confrades, confreiras, convidados, eu gostaria de doar um livro para a academia, para a nossa biblioteca da academia, que é um livro muito interessante, e certamente fará trepidar de emoção os que já estiveram lá. É um livro sobre o cemitério de Père Lachaise, esse livro aqui. Chega a ver se dá foco, dá, né? Então, nesse cemitério de Père Lachaise, em Paris, no 20º arrondissement, estão enterrados 50 médicos. E aí, os patologistas vão achar o seu ídolo lá, os fisiologistas vão achar o Claude Bernard, e por aí vai. Então,
é um livro muito interessante sobre um lugar muito peculiar, onde existe o contraponto, né, entre a mortalidade e a imortalidade. É um passeio muito bonito, é uma visita que se pode fazer aos nossos precursores, como eu disse, são 50 médicos lá enterrados. E então está dado o livro para a academia, para a biblioteca. Ele está escrito em francês. E eu recomendo para quem for um dia a Paris e tiver um tempinho que visite o cemitério, porque ainda mais em tempos de Covid, porque lá pode se andar à vontade, não tem problema algum. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Sem dúvida, mais um atrativo para aqueles que queiram, então, visitar o cemitério lá. Acadêmico Zé Horácio Abud e acadêmico Celso Ramos. Zé Horácio, por favor. Boa noite, presidente Belfort. Na realidade, eu me enganei aqui e levantei a mão e não consegui apagá-la. Então, um abraço a todos, mas não há nenhum assunto especial para me referir. Eu só não consegui apagar aqui a mão. Obrigado. Que engano gostoso. Pode repetir sempre. Celso. Presidente Belfort, boa noite. Muito obrigado por me ceder a palavra. Cumprimento todos os colegas, todos os convidados e peço permissão para me referir ao nosso estatuto. O capítulo 2º, objetivo da academia, artigo 2º, foi fundada especialmente para responder às perguntas do governo sobre tudo que interessar à saúde pública e principalmente sobre as epidemias, as moléstias de certos países, as epizootias, os diferentes casos de medicina legal, a propagação da vacina, investigações que puderem, etc. Isso está em negrito porque isso vem nos estatutos desde os tempos da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. O artigo 3º, em seguida, no seu parágrafo, no seu primeiro item, segundo item, se refere primeiro, a estudar e discutir os assuntos concernentes aos fins para que foi instituída. Propagar a vacina, na época só havia uma, hoje existem várias, e por propagar entende-se, evidentemente, também proteger. 2, reclamar providências sobre quanto aos mesmos disser respeito. Nós tivemos, nessa semana, um vídeo assustador do presidente do Conselho Federal de Medicina se colocando contra o passaporte de vacina. A favor da vacina, mas é contra o passaporte de vacina. Se o senhor Dr. Mauro Ribeiro, eu acho, continuar a sua trajetória rastejante até, por exemplo, a Tailândia, ele só entra na Tailândia se ele apresentar o certificado internacional de vacina. Se ele apresentar o mesmo atestado que ele se recusa ou que ele considera que não deve ou não pode ser exigido. Mais grave do que isso, presidente, e algo, não digo inacreditável, porque pode-se hoje em dia acreditar em tudo, mas absolutamente inédito, inaudito, seguramente a coisa mais grave que já se viu nesse país em relação à saúde pública. A live de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, na quinta-feira da semana passada, dizendo que a vacinação contra a Covid, de alguma forma, estimulava o desenvolvimento da AIDS. Isso é algo de uma gravidade que faz com que, na minha opinião, a Academia Nacional de Medicina tenha a obrigação estatutária de se pronunciar. É isso, presidente. Muito obrigado, caros colegas. Boa noite. Muito obrigado, acadêmico Celso, por essa manifestação. Muitos acadêmicos realmente me procuraram revoltados e reforçando
a necessidade da Academia Nacional de Medicina não ficar calada e omissa nessa situação. O acadêmico Celso Ramos e o acadêmico Suassuna redigiram, inclusive, um resumo, um rascunho de uma nota que está sendo terminada, e a manifestação do presidente do Conselho Federal de Medicina também foi lembrada aqui. Nós continuamos a viver uma época muito difícil, né? Muito difícil. E, sem dúvida, o papel da Academia Nacional de Medicina, de acordo com seus estatutos, é lutar pela vacina, é lutar pela medicina, é lutar pela saúde. Nós não temos poder de polícia, não cabe a nós, né, policiar ninguém, principalmente policiar colegas médicos, sejam presidentes do Conselho Federal de Medicina ou ministro da Saúde. Mas é nosso papel orientar a sociedade quanto aos comportamentos adequados. Eu passo a palavra agora ao acadêmico Aderbal Sabrá, que pediu também. Excelência. Mais alto, Sabrá, por favor. Excelência, senhor presidente, professor Novelino, queridos colegas, em atenção à gravidade da situação, eu pediria que isso fosse transferido para a reunião do dia 11, em que a sessão é secreta, e dessa reunião, então, surgisse alguma coisa que pudesse ser colocada para o nosso público. Discutir isso hoje absolutamente, completamente fora de qualquer racionalidade. Eu tenho a impressão que essa moção é acatada por todos. Eu não posso impedir qualquer acadêmico de fazer uso da palavra, acadêmico Sabrá, mas eu, pessoalmente, concordo. Eu queria também comunicar que, na próxima reunião, eu vou estar no Rio de Janeiro, eu vou presidir a nossa reunião e a nossa sessão lá do anfiteatro, no nosso hall, e a academia, claro, continua apenas em, oficialmente, sessão virtual, mas alguns acadêmicos me perguntaram se poderiam estar presentes, sentados lá no anfiteatro. Evidentemente que eu não tenho poder, nem quero proibir ninguém de ir. Se alguém quiser ir, vai ser super bem-vindo. Como sempre, todo acadêmico é bem-vindo na academia sempre. Todos os cuidados vão ser respeitados, não vai haver nada para beber ou comer, mas é minha obrigação comunicar que eu vou estar lá, e, evidentemente, as portas estão abertas. Se algumas pessoas quiserem estar lá presentes, vai ser muito bom. O acadêmico, alguém me deu um sinal que eu recebi uma mensagem, o acadêmico Zé Carlos do Vale. Hoje não está funcionando essa telinha aqui de mão levantada. Zé Carlos do Vale pediu a palavra? Pedi, presidente. Por favor, então. Pois não, presidente, sendo muito breve. Recentemente, todos os acadêmicos receberam, através da internet, uma comunicação que a editora Guanabara Kugan, do Grupo GEM, estaria criando e patrocinando uma academia de medicina para respostas ao público e fazendo cursos pagos através dela. Isso está dando uma confusão, que seriam cursos da Academia Nacional de Medicina sendo cobrados aos interessados. Eu enviei a Vossa Excelência o memorando dizendo que a nossa academia teria que se posicionar com essa terminologia de Academia de Medicina do grupo da Guanabara Kugan. Eles são grandes parceiros médicos, nos merecem o maior respeito, eu tenho a maior admiração por eles e tenho até projeto editorial sendo conduzido por eles. Eu tenho a impressão que eles não foram bem orientados quanto à terminologia do que eles propõem a fazer. Ao contrário do que alguns acadêmicos sugeriram entrar na justiça, eu sou absolutamente contra isso, nós poderíamos entrar em contato com o grupo da Guanabara Kugan, pedindo para que eles reformulassem a terminologia deste curso pago que se propõe a fazer. Isso nos causa muito constrangimento. Imagine
cursos da Academia de Medicina pagos. Faz uma confusão com a Academia Nacional de Medicina. Eu acredito que Vossa Excelência tenha recebido algumas manifestações de acadêmicos a esse respeito, e, com a devida vênia, eu lhe perguntaria se Vossa Excelência teve a oportunidade de tomar alguma providência ou se pretende fazer algo a respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Excelência Carlos do Vale. Realmente, muito obrigado por me lembrar. Foi omissão minha, eu me esqueci. Nós recebemos essa informação também, vários acadêmicos entraram em contato conosco. Eu conversei, outros membros da diretoria conversaram com vários acadêmicos, inclusive o presidente Jorge Alberto Costa e Silva, e fica claro que nós não temos o direito exclusivo do uso dessas palavras, mas concordamos exatamente com a sua manifestação. E antes de tentar qualquer coisa na justiça, é importante a gente conversar e tentar algum tipo de alinhamento. Isso já começou a ser feito, e alguns acadêmicos têm contato com essa editora. Se o acadêmico Zé Carlos do Vale também tiver algum contato, super bem-vindo. Sem dúvida, quanto mais acadêmicos puder conversar com o pessoal da editora, explicar a posição melhor e tentar, como foi muito bem falado, uma reformulação da situação para não dar a falsa impressão que esses programas são da Academia Nacional de Medicina. A indústria, de maneira geral, descobriu recentemente o valor da palavra academia. São vários os laboratórios agora que fizeram academia. Em oftalmologia, por exemplo, o grande laboratório chama Alcon. E a Alcon agora tem Alcon Academy of Ophthalmology. Como qualquer coisa em inglês no Brasil faz sucesso, também estão fazendo Alcon Academy of Ophthalmology no Brasil. Né? E vai daí para frente. Eles ainda põem AAO, que fica como American Academy of Ophthalmology. Então, a gente precisa realmente tomar cuidado com essas abordagens. Os acadêmicos tiverem contato com esse grupo editorial, super bem-vindos, entrar em contato comigo, com a nossa secretaria, e nós vamos ver o que é possível ser feito. Também nós pedimos que seja feito um levantamento exatamente daquilo que nós temos exclusividade, marca registrada e outras garantias, né, para a gente poder ver o que pode ser feito. Muito obrigado. Alguma outra manifestação acadêmica? Acho que não. Não havendo, eu queria, então, passar a palavra ao acadêmico Camargo e ao acadêmico Otávio Vaz, para que façam a apresentação da jornalista Ana Michele Soares, que vai falar sobre cuidados paliativos, e, em seguida, vai receber os comentários do acadêmico José de Jesus Camargo. Obrigado, presidente. Apresentar a Ana Michele Soares, a Ana-Mi, é uma situação talvez a mais difícil e o mais importante desse nosso simpósio, porque atrás desse rosto meigo, essa figura tão simpática que, ao longo da estruturação desse simpósio, eu já considero minha amiga, a gente viu uma mulher forte trazendo para o meio médico coisas de grande importância, abrindo a visão médica em relação ao que é o cuidado paliativo e mostrando ao médico que ele não trata só um fígado, ele trata um fígado dentro de um ser humano. Ela tem frases que eu selecionei umas poucas e que me cativaram muito. Uma delas diz que cuidados paliativos não é sobre morrer, é sobre como viver até lá. Antes uma vida curta por inteiro do que longevidade pela metade. Meu desejo é abraçar o mundo e retribuir tudo isso que tenho recebido. Quando a vida se torna frágil, sabemos o real valor que ela possui. Ela tem 2 livros que são livros que você começa a ler e não para, Enquanto Eu Respirar e A Vida Inteira. Eu acho que o grande valor da Ana-Mi é ela mostrar ao médico o quanto que ele tem que ser um pouco mais humano nessa medicina louca que a gente está vendo, em que são atendidos milhares de doentes,
onde o seguro, as instituições que você vai atender cada doente em 5, 10 ou 15 minutos, e você se esquece de que você está atendendo uma pessoa humana e não atendendo uma doença. Anami, é um prazer enorme ter você conosco e a palavra é sua. Obrigada, boa noite. Estou até nervosa, eu dou palestra quase todo dia em vários lugares, né? Não só empresas relacionadas a essa área de medicina, mas também para ligas de medicina, para cursos, para muitos lugares. Mas hoje eu estou aqui diante de vocês até um pouco nervosa, muito lisonjeada por esse convite. Eu fiquei ouvindo o debate de vocês antes da gente entrar aqui e falei, caramba, como foi que eu cheguei até aqui? Então, eu queria contar para vocês como foi que eu cheguei até aqui. Bom, meu nome é Ana Michele, eu tenho 38 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama metastático aos 28 anos de idade, e desde então eu faço tratamento. Então, eu estou há 10 anos em tratamento, o que se a gente pensar numa medicina de alguns anos atrás, já seria uma coisa que já causaria um impacto, né? Como assim uma paciente de câncer de mama metastático está viva com essa cara lavada que eu estou me apresentando aqui para vocês, com qualidade de vida. Até hoje eu não tive nenhum sintoma da doença, efetivamente, mas eu vou falar o milagre que aconteceu, né? E o milagre foi uma medicina humanizada, né? Que olhou para mim, não só através dessas imagens, né? Dessas imagens dos meus órgãos, do tamanho, da quantidade de câncer que eu tinha no meu corpo, mas tentou olhar para mim como totalidade, né? Porque eu não sou só o órgão, e um dos meus ativismos também diz respeito a isso, porque é muito comum nas salas de espera a gente ainda ouvir profissionais da área de saúde se referindo ao paciente pelo nome do seu órgão, né? Falando, essa paciente de mama, esse paciente de fígado, esse paciente de intestino, e eu sempre achei isso muito absurdo. Não só pela minha formação em jornalista, né? Jornalista sempre tem essa questão de questionador, mas porque antes de ser jornalista, o meu sonho era fazer medicina. E aí, de repente, eu me vi paciente. E aí eu tive contato com as pessoas que eu idealizava na minha cabeça. E talvez esse meu primeiro contato não tenha sido tão bacana, porque quando eu cheguei no meu extremo de vulnerabilidade, né, de ser tão nova e ter um diagnóstico de uma doença tão grave, eu fui recebida por um médico que ele só olhou para os meus exames, prescreveu uma quimioterapia e falou, é isso que eu posso fazer por você. E talvez eu esperasse um pouco mais, porque naquele momento eu não tinha uma dor relacionada ao câncer, eu tinha uma dor emocional, eu tinha uma dor existencial, eu tinha outras dores que não tinham a ver com o câncer em si. E desde então eu tenho lutado para que os pacientes realmente sejam vistos de forma completa, né? De que seja considerado o que eles consideram como dignidade, e não o que o médico traz para a gente como o que é dignidade para ele. Eu luto muito por cuidados paliativos, e outro dia a gente teve na CPI um médico falando que cuidados paliativos era eutanásia, e eu nem preciso comentar com vocês o tamanho do absurdo que é isso. Então eu percebi o quanto ser uma paciente ativista faz muito sentido nessa realidade que a gente transita hoje. Eu comecei a falar sobre cuidados paliativos porque eu sempre achei muito curioso o fato de que uma medicina, de que uma abordagem da medicina que fala sobre cuidar, e não só sobre essa expectativa de cura, que a gente tem essa obsessão por cura, mas mais adiante a gente pode falar sobre isso, eu via pessoas que tinham vontade de cuidar da totalidade do ser humano. Então, eles levam em consideração o aspecto emocional, o sofrimento espiritual, o sofrimento social, o sofrimento familiar, e eles consideram também o fato de que pessoas que estão morrendo estão vivas. Enquanto pessoas vivas, elas merecem ter a sua dignidade preservada. E aí eu achei estranho de como é que era possível, uma abordagem tão bonita da medicina ser considerado um tabu. E ainda mais, não só dentro dos pacientes, mas ainda mais quando a gente fala dessa área de medicina, porque é comum que a gente ouça falas como não há mais nada para fazer, e tem uma outra fala que é muito comum também, que é
eu vou te encaminhar para cuidados paliativos. Então, quando o oncologista, né, no caso, ele não tem uma linha de tratamento para disponibilizar para esse paciente, é a hora que ele acha que talvez o paciente precise de um outro cuidado. E pela OMS, né, o ideal é que esse cuidado começasse no diagnóstico de uma doença grave que ameaça a continuidade da vida, como é o meu caso. Só que naquele momento não foi oferecido para mim esse tipo de abordagem. Ofereceram para mim só a quimioterapia. E eu que lutasse com todas as minhas outras questões. Então, eu não sei se vocês compreendem o que é ser uma pessoa, independente da idade, que está vivendo essa vulnerabilidade tão grande, que é uma doença grave, que ameaça a continuidade da vida. E a única palavra que tem para oferecer para você é: toma aí o seu remédio. Então, eu não queria ser encaminhada para cuidados paliativos quando a minha vida chegasse num seu limite. Eu fui com as minhas próprias pernas em busca desse suporte, porque ele ainda era considerado um tabu. E no primeiro momento, os médicos, eles me olharam com estranheza, né? Tipo, por que essa menina que está aí não tem sintoma? Eu falo, eu não tenho sintoma, mas eu estou sofrendo. Então, como é que a gente não olha para esse paradoxo, né, que tem na medicina, né? A gente evoluiu para caramba em busca de tratamento, em busca de máquinas que prolongassem a nossa vida, em busca de tantas quimioterapias que hoje tem disponíveis, e por isso talvez que eu esteja viva por tantos anos, já fiz vários tipos de protocolos de tratamento, mas, ao mesmo tempo, a gente não olha para essa humanidade, né? Para a questão do fato de que todas essas tecnologias, todos esses avanços, eles também têm um preço. Eu já fiz um monte de quimioterapia que é considerada moderna, que proporciona qualidade de vida, pelo menos é o que a indústria conta para a gente. Só que essas terapias modernas foram, por acaso, as que me levaram a mais intervenções de internação. Foram as vezes que eu mais precisei ficar internada, porque elas mexiam com outras questões da minha parte que deveria estar saudável, né? Elas não mexiam não só com a doença, elas mexiam com a minha parte que é saudável também. E eu não tinha suporte. Então, para mim, sempre pareceu um grande paradoxo, né? Como é que a gente quer prolongar a vida de um paciente se a gente não dá o suporte humano para que esse paciente consiga olhar para essa vida e ver sentido nela? Porque eu não sei se vocês sabem, né? Assim, no Brasil, a gente morre de câncer, a gente morre de dor. Então, um paciente que ele está no seu limite de dor, ele não consegue olhar para nenhuma outra questão. Então, é muito comum que a gente ouça dos pacientes, e eu estou falando de um lugar não só meu, eu estou falando em nome de 1.900 pacientes que eu tenho no meu projeto chamado Casa Paliativa, e que me trazem todo dia esse tipo de demanda, de falas, né, de médicos, né, de profissionais da área de saúde, que normalizam o sofrimento desse paciente. Então, quando eles estão com muita dor, por exemplo, é muito comum, e para vocês, eu espero que vocês achem absurdo como eu acho, né? Porque eu espero estar diante de médicos que realmente compreendem o que é sentir dor, mas a gente ainda tem profissionais por aí que falam para um paciente assim: é normal, é normal, é normal. Então, normalizam o nosso sofrimento. Então, quando a gente olha para essa sociedade que a gente vive hoje, todas as nossas inquietações que a gente tem em relação a isso, eu acho que isso também é rebatido ali nessa questão da área de saúde, porque o que os pacientes trazem para mim é isso, de falas rasas, muitas vezes, de falas de pessoas que deveriam estar dedicadas a cuidar, mas elas só olham para esse aspecto da cura. Então, se o paciente não está curado, é quase um selo de fracasso, não vale a pena investir nessa pessoa. Então, hoje, quando vocês propuseram para mim esse diálogo sobre doentes frágeis, né, sobre o paciente que é frágil, eu até fui na minha paliativista falar o que a medicina entende como paciente frágil. Então, ela me explicou, e aí, ao mesmo tempo, eu falei assim: eu sou frágil? Ela falou assim: não, você é vulnerável, porque você está numa condição em que você tem uma doença grave, mas ainda você não atingiu esse estágio de frágil. Eu falei: e a gente não deveria estar cuidando desse paciente muito antes dele se tornar frágil? E ela falou: deveria. Então, eu acho que é isso, né? Essas pessoas que elas estão morrendo, né? Que muita gente descarta, e eu sou essa pessoa, vocês são essas pessoas também, e todo mundo
está morrendo, né? Se a gente tiver que falar sobre essa parte filosófica. Mas essas pessoas que estão vivendo essa vulnerabilidade, elas têm dores que transcendem a biologia, que não tem só a ver com o aspecto biológico da doença. Muitas vezes elas estão falando de dores da existência, de olhar para a questão da doença, olhar para o lado e receber julgamento pelo fato de estarem doentes. Então, é muito comum, os senhores devem, né, ouvir constantemente na imprensa, quando falam de câncer especificamente, sempre tem aquele vínculo sobre o perdeu para o câncer. A gente ouve isso o tempo inteiro. Então, essas pessoas que estão convivendo com câncer metastático, elas já têm esse rótulo das pessoas que vão perder para o câncer. Só que eu acho muito curioso, porque convivendo com essa quantidade de pacientes que eu convivo, e hoje, né, eu tenho uma formação em cuidados paliativos, porque, logicamente, eu não sou prescritora e eu só consegui aprender sobre cuidados paliativos porque eu realmente fui em busca e eu dei de doida, literalmente, para um curso e falei assim, eu preciso aprender porque eu quero saber sobre o que eu estou falando, porque eu sou uma paciente que cuida de outras pessoas. Então, eu faço esse trabalho de sentinela de pessoas que estão no fim de vida. E quando eu acompanho muitos pacientes, a grande inquietação que eles trazem para mim é justamente o fato de por que eles não foram cuidados desde o começo. E aí eles chegam no final da vida falando, de repente, só de dor, ou falando de questões não resolvidas, ou falando de uma possibilidade que eles gostariam de ter tido, de enquanto eles estavam, né, com consciência, com autonomia, de ter olhado para a própria existência e cuidado de todos esses outros sofrimentos que acabam sendo impostos para a gente, quando só olham para a gente e enxergam um fígado, por exemplo. Então, eu acabei me tornando essa paciente e que faz esse ativismo em prol dos cuidados paliativos, mas eu acho que não tem só a ver com essa abordagem da medicina, eu acho que eu queria muito que esse tabu fosse desconstruído na cabeça, não só de quem é cuidado, mas também de quem cuida, de entender que não só diz respeito a um paciente que está enfrentando esse fim de vida, né? Eu falo que no Brasil, com sorte, a pessoa morre sob cuidados paliativos. Quando ela tem sorte, porque daí pelo menos ela vai ter ali o manejo do sofrimento dela bem cuidado. Mas esse deveria ser um cuidado que deveria vir já da faculdade. O oncologista ele já deveria sair com um mínimo de compreensão, que existe uma equipe multi, que existem profissionais que podem lidar com outros sofrimentos, e já que ele não dá conta de lidar com tudo isso, e eu não estou exigindo que todo mundo, né, não acho que faz sentido, né, todo médico ser super paliativista o tempo inteiro, mas de considerar as outras pessoas que trabalham para cuidar também. Que existe uma equipe, né, que a gente possa trabalhar em equipe para oferecer para o paciente o melhor suporte em todas as suas dimensões. Então, eu faço, sim, esse ativismo, e hoje em dia, lá na Casa Paliativa, que é o projeto que eu tenho ao lado da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma geriatra e paliativista, escritora também, né, que tem alguns livros publicados, que falam basicamente, né, sobre essa dimensão de cuidar do ser humano em sua totalidade. E lá na Casa Paliativa a gente tem muitos pacientes de várias idades, e a gente tem muitos familiares, e a gente dá para eles informação. A gente dá para eles a possibilidade deles olharem para outros aspectos e não ficarem presos só ao sofrimento que a doença impõe. E aí a gente vê pessoas que estão enfrentando, sim, a sua finitude muitas vezes, mas que, tendo acesso à informação, elas conseguem olhar para trás e falar, está fazendo sentido tudo isso, e que bom que eu não estou sofrendo nessa minha dimensão física, porque daí dá tempo de eu tentar curtir a minha vida, né, independente do que curtir a vida signifique para ele. E hoje eu tenho pacientes que se posicionam na frente de um médico e falam, doutor, a mesma mão que prescreve uma morfina precisa prescrever um laxante. Porque ainda tem médico que não sabe algumas coisas muito básicas e a gente tenta ensinar para eles, para tentar dar a eles esse tipo de autonomia, de protagonismo, não deles serem prescritores ou sair por aí, não. A gente é muito respeitoso em relação a isso, a gente sabe quem estudou para isso.
o que a gente sempre espera, né, e o que a gente tenta incentivar esses pacientes é para que eles tenham condição de olhar e falar assim, doutor, a minha dor não é normal, eu estou precisando ver isso aqui, eu estou precisando desse suporte, e se o senhor está submetido ao sistema e o senhor não pode me prescrever um exame porque vai pegar mal aí para o seu currículo com o sistema, então me ajuda aí a chegar em alguém que tem coragem de prescrever o que eu estou precisando. Então, assim, são desafios que a gente enfrenta que beiram a desumanidade. Só que eu ainda acredito na medicina e eu vou acreditar até o fim da minha vida. Porque se a gente for falar de medicina, a gente está falando de cuidar, a gente não está falando só de curar. Então, a gente precisa aprender a olhar para esses pacientes com esse olhar de quem cuida. E cuidar da pessoa não tem a ver com tempo. Porque um oncologista, uma vez, ele me contou que um paciente estava com a neuropatia periférica, não conseguia abotoar a camisa. E aí ele foi lá, gentilmente, pediu licença para acessar aquele espaço sagrado, que é o corpo do paciente, e abotoou a camiseta por ele. Para esse paciente, não importa tudo o que ele falou antes, porque o que eu observo, lidando o tempo inteiro com o paciente, é que uma consulta, uma cirurgia, também é uma experiência. E o que eles guardam depois da consulta, depois que vocês prescrevem, depois que vocês tocam o nosso corpo e falam o que a gente tem e dão as más notícias, o que a gente guarda disso é uma experiência. É muito difícil, quando eu converso com um paciente, ele trazer para mim só dados técnicos, porque técnica não é currículo, né? Técnica é o mínimo que a gente espera, é o mínimo. Então a gente, pautando pelo mínimo, então o mínimo que a gente espera é que a pessoa que está do outro lado da mesa saiba o que está fazendo. Mas a gente espera um pouco mais, porque isso está no espaço de esperança, de esperar que seja um pouco mais humano, que não tenha só técnica. Então, esse paciente, ele sai desse consultório e o que ele vai contar para a família dele é que ele tem um médico incrível, que até abotoou a camisa dele. Porque eu ouço isso todo dia de paciente. Ele não vem me contar sobre a técnica que foi aplicada naquela consulta, porque é o mínimo que a gente espera. Ele vai me contar que o médico olhou para o familiar que estava ao lado e considerou o sofrimento dele. Ele vai contar para mim do médico que sorriu quando deu uma boa notícia porque ele se alegrou, independente do estágio que esteja essa doença. E aí o paciente vai falar assim, nossa, eu acho que eu estou bem porque o meu médico ele olhou para mim, ele estava feliz porque finalmente meu hemograma está bom. A gente está falando só de um hemograma, não estou falando nem da cura do câncer. Então é isso que elas trazem para mim quando elas consideram que o médico é bom o suficiente para cuidar delas. Então, eu não sei exatamente qual mensagem eu queria trazer para vocês, porque eu sei que o espaço é curto e a minha vontade é de contar tudo que eu tenho vivido ao longo de 10 anos nesse voluntariado com pacientes, das histórias que eu ouço. A maioria delas não considera só as máquinas, não considera só esse aspecto técnico, né? Considera o que é humano na gente. E aí eu queria encerrar falando um pouco sobre essa questão de o que a gente considera cura. Porque eu vejo pacientes de câncer, por exemplo, que eles terminam o tratamento e eles saem massacrados desse tratamento, eles saem sem sentido, eles saem deprimidos, eles saem arrasados, porque quando eles estavam doentes, o que foi exigido deles é que eles fossem grandes guerreiros, as heroínas, as lutadoras, as batalhadoras, e essa coisa que coloca a gente num espaço em que a gente não pode sentir. A gente não pode sentir nada. A gente só tem que ser grato pela vida. Então, é como se a gente tirasse das pessoas a possibilidade delas serem humanas, vulneráveis, de poderem falar que elas estão com medo, de poder falar que elas estão tristes, de poder falar que aquela quimioterapia é difícil de enfrentar. Então, muitas vezes eu vejo pacientes que estão curados saírem dessa fase de adoecimento e falarem para mim sobre, sei lá, eu fui atropelada e eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente. Então, quando a gente não olha para os aspectos emocionais do paciente,
É essa a cura que a gente oferece para eles? Pessoas que saem deprimidas de um tratamento e sem sentido nenhum para a vida? E, paralelamente, eu vejo pacientes que estão em cuidados paliativos, pacientes que têm doenças graves, que compreendem que existe uma limitação de tempo para suas vidas, e eles falam para mim sobre sentido, sobre existência, sobre humanidade, sobre sagrado, sobre amor, sobre incondicionalidade, sobre imortalidade. Aí um dos acadêmicos, eu acho que estava falando um pouco antes, né, de um livro em que ele mencionou aqui a mortalidade e a imortalidade. Então, mortalidade é um espaço que todos nós habitamos, né? E talvez imortalidade passe pelo fato de que o que se espera de nós é que a gente seja humano. Porque eu acho que nenhum de vocês é um pé de abacate, porque o pé de abacate, ele sabe a função dele na vida, né? Ele sabe que ele está lá, vai gerar uma sombra e vai dar abacates. Então, a gente, enquanto ser humano, talvez a gente tenha que compreender que é isso que a gente precisa oferecer para o mundo, muito além dos nossos currículos, muito além dos nossos lattes, muito além de tudo isso, né? Olhar para aquela vulnerabilidade e acolhê-la. Porque pessoas que estão morrendo, elas estão vivas. E enquanto eu respirar, eu vou lutar para que essas pessoas sejam vistas, legitimadas e tratadas como pessoas vivas que merecem respeito e dignidade. Eu não posso salvar o mundo, eu adoraria ter esse poder, mas dentro do meu núcleo aqui, de ser uma paciente que tenta plantar essa semente no coração de estudantes de medicina, de médicos que se propõem e que têm a coragem de repente, ouvir esses pacientes, e não deveria ser tão inédito um paciente falar para médico, assim, né, do gabarito de vocês, assim, eu acho que deveria ser uma prática comum, porque eu acho que a principal iniciação científica de um médico deveria ser essa, aprender a ouvir um paciente, entender que ele não é só a doença que está no corpo deles. Eu sou uma menina doente, muito saudável e muito curada do que importa para mim, que é o fato de não ser iludida com essas coisas que cegam a gente para o que a gente precisa entender como valor, virtude e humanidade. Então, muito obrigada, espero ter contribuído com vocês de alguma forma, e eu tenho certeza que vocês são médicos curados da alma, e por isso podem cuidar de outras pessoas. Muito obrigada. Não dá para entender por que o acadêmico Otávio Vaz já elogiou tanto você. Eu acho que apenas, Otávio, ela tem que ser apresentada a próxima vez como professora de medicina, Anami. E professor é isso. Acho que você nos ensinou um pouquinho, a todos nós, com emoção. Teus livros deviam estar não apenas na biblioteca da Academia Nacional de Medicina, mas nas bibliotecas vivas dos estudantes de graduação, especialização e todos os médicos de todas as cidades. Existia um grande médico que faleceu ano passado, chamado Elisaldo Carlini. Ele, durante muitos anos, batalhou para a medicina avançar. Ele foi uma das pessoas que realmente constituiu a Anvisa. E ele trabalhava muito com morfina e analgésicos fortes durante dezenas de anos. Ele dizia: a medicina brasileira só vai ser humana quando a gente tiver uma venda muito maior de morfina. O que o Brasil vende de morfina, o que o Brasil compra de morfina, é a prova que os médicos brasileiros são desumanos. E ouvindo você falar disso, eu lembrei do Carlini. Medicina humanística, que agora virou moda, humanismo e medicina, não é apenas dar um beijo na bochecha do paciente, segurar na mão e chorar junto, mas é também fazer sofrer menos, né? Sofrer da alma e sofrer do coração. Eu acho, Anami, que esse é o ambiente que você pertence e o que a gente trata de reproduzir. Nós temos o acadêmico Walter Zinn, que sempre doa livros para a nossa biblioteca, enriquece a nossa memória, além de enriquecer a biblioteca. Eu faço questão, com a permissão do acadêmico Walter Zinn, de também doar esses livros para a biblioteca, Walter. Eu acho que a próxima reunião da Academia Nacional de Medicina, a gente vai oficialmente
dizer que a nossa biblioteca foi enriquecida com os teus livros. Eu passo a palavra agora ao acadêmico José Jesus Camargo para os comentários. Obrigado, senhor presidente. Anami, a primeira coisa que me ocorreu ao te ouvir é que esse câncer não sabe com quem se meteu. Ele não tem noção. Talvez ele devesse ter escolhido uma vítima mais fraca. A naturalidade com que você fala, do jeito de superar sofrimento, é realmente comovente. Eu entendo absolutamente tudo que você falou, porque há muitos anos eu tomei a iniciativa de incluir, no final de cada aula, um slide com uma situação hipotética da relação médico-paciente, para que os alunos fossem treinados nas coisas que não se ensinam na faculdade. Nós fomos, basicamente, treinados para tratar a doença. Diagnósticos brilhantes e tratamentos espetaculares, e não estamos preparados para completar o ciclo vital, que é o que dá naturalidade à morte. A maioria dos médicos não se dá conta que mais ou menos 1 milhão de brasileiros morre a todo ano de morte anunciada. Tem uns 150 mil de trauma, assassinatos e tal, mas mais ou menos 1 milhão morre de morte anunciada. São as doenças crônicas, degenerativas, cardiopatias, essas doenças de morte previsível. E quem é que cuida dessas pessoas? Quem é que trata da dignidade dessas pessoas até o fim da vida? Porque nós, professores de medicina, nós somos muito omissos nisso, e os alunos não têm noção, e isso explica por que o médico, em geral, foge não só da morte, mas ele foge da notícia ruim que pode incluir a notícia da morte. Ele não quer saber disso. E não tem nada mais chocante do que um médico se envolver com um paciente e uma família durante semanas ou meses, e depois a notícia da morte ser dada pelo intensivista, ou a secretária, ou a enfermeira da UTI, né? Mostrando o quanto o médico está despreparado para esse convívio. A formação médica atual é completamente omissa na formação de médicos, que precisam aprender que o paciente não é apenas a sua saúde, mas também a qualidade da sua morte, disso que você falou tão bem. Nós precisamos entender que o cuidado do paciente se estende à família, porque ninguém adoece sozinho. Essa foi uma das lições mais importantes que eu tive tratando pacientes de oncologia. Ninguém adoece sozinho, e o sofrimento da família é frequentemente muito intenso, que explica por que o trabalho médico ideal continua depois da morte, com respeito ao luto de cada família. Eu acho que o maior problema, Anami, é que nós médicos somos condicionados ao sucesso. Nós adoramos dar notícias boas. E mais ou menos 80% das consultas envolve um discurso otimista, porque tem coisas reconhecidas que funcionam e nós vamos voltar à vida normal. Então, isso explica por que a maioria dos médicos não sabe o que falar para um paciente terminal. E como a maioria absoluta dos pacientes terminais sabe que vai morrer, eles não suportam um discurso falacioso. E a maioria dos médicos não sabem o que conversar. Eles passaram a vida fazendo escolhas nas encruzilhadas terapêuticas. E eles não entendem que a melhor imagem da proximidade da morte é um muro. É um muro tão alto que a gente não consegue transpor, tão longo que nós não conseguimos contornar, é um muro. E quando nós chegamos na beira do muro, nós só podemos recapitular. Nós podemos nos recondicionar a uma realidade que permita, por exemplo, reconciliação. É impressionante quando o médico se dá o trabalho de conversar com pacientes terminais, o quanto esses pacientes gostariam de conversar com determinadas pessoas com as quais se envolveram em rusgas idiotas durante a vida, e seria um momento maravilhoso de reconciliação.
a maioria dos médicos não sabe ajudar o paciente a morrer em paz. Eu acho isso terrível. E, na reta final, não tendo alternativas, nós temos é que recuperar o tempo perdido, os afetos negligenciados, as confissões de amor omitidas. Acho que é isso que é ser médico de verdade, né? Ser médico de verdade é oferecer ao paciente ajuda para morrer em paz. Eu já passei várias vezes por essa situação. Eu tive uma experiência com um paciente que me comoveu porque ele era o único numa enfermaria do SUS que não recebia visitas. As outras camas eram rodeadas de familiares. E eu fiquei com pena dele, me aproximei e ele me contou que parentes ele tinha por aí, mas como esses parentes nunca visitavam quando ele estava bem, não era agora que a pele estava próximo do osso que ele gostaria que os familiares o reconhecessem. E aí eu passei a frequentar a enfermaria no horário da visita. E quando eu quis saber se ele tinha algum parente que ele gostaria de conversar, ele me contou que tinha, que era um irmão dele que tinha mudado para Tocantins. E ele tinha um telefone, mas fazia 10 anos que ele tinha tido uma discussão besta com o irmão, que ele nem se lembrava mais qual era a razão da discussão, e que depois disso eles nunca mais tinham conversado. Aí eu liguei para esse número que ele me deu, conferi que o telefone ainda era do irmão, e no dia seguinte passei na enfermaria, deixei o meu celular com o número digitado, disse, olha, liga que você vai falar com o Miguel, o teu irmão. Quando eu voltei 1 hora depois, ele estava chorando. Eu quis saber como é que tinha sido, ele disse, olha, foi uma maravilha, porque nós nos acertamos. E uns dias depois ele quis me pagar esse telefonema. Como ele disse, não, isso é muito ridículo, essa conta é baratíssima. Ele disse, não, essa pode ser barata, mas como é que eu vou pagar todas as vezes que o senhor passou aqui à tarde para que eu não me sentisse sozinho enquanto os outros recebiam as visitas? Isso deve ter um preço. Quer dizer, eu nunca me passou pela cabeça que isso pudesse ser o benefício que ele consideraria realmente importante. Mas eu acho que ter alguém que é capaz de se oferecer para ajudar o paciente no fim da vida coloca o médico num degrau superior dessa profissão. E você só vai encontrar humanista, você deve ter descoberto isso, entre os médicos que trabalham com o cuidado paliativo. A Ana Cláudia é um desses modelos, né? As pessoas crescem, em cada caso, por essa capacidade de desprendimento e de dar sentido à vida enquanto ela existir. Muito obrigado, foi ótimo te ouvir e aprendi muito. Eu que agradeço bastante mesmo por essas palavras e me ocorreu falar, né, da importância de ter alguém, e aí eu acho que tem muito a ver com o que eu falei da experiência. Então, o senhor ofereceu para esse paciente uma experiência, né, de que ele se sentisse acolhido porque ele estava sozinho. Então, talvez para eles o sentido de sofrimento fosse esse, muito maior do que qualquer dor física que a gente pudesse aliviar com morfina. Exatamente. Então, é por isso que eu luto bastante e eu quero poder chegar num ponto. A Ana Cláudia está lutando muito por isso, né, para que seja obrigatório a matéria de cuidados paliativos na formação dos médicos, para que eles tenham o mínimo de conhecimento sobre isso. Acho que já tem um projeto de lei que está tramitando, enfim. Ela falou outro dia na Câmara dos Deputados sobre isso, e eu acredito que isso vai para frente. Eu espero realmente, eu provavelmente não vou estar aqui para ver tudo isso acontecendo, né? Mas eu estou tentando plantar algo, porque eu realmente acredito que a nossa função enquanto humano também é essa, né? A gente regar o solo para quem vem depois. Então, eu realmente acredito que no futuro as pessoas que convivem com doenças graves, né? Porque eu acho que isso nunca vai deixar de acontecer, por mais que a medicina evolua, que elas tenham acolhimento desde o início, como eu tive que lutar para ter, como hoje eu luto para que outros pacientes tenham. Então, muito obrigada por oferecer experiências de dignidade para esses pacientes. Você quer apostar que vai estar aqui? Eu não sei, não está nem garantido que eu vou morrer de câncer, eu sempre falo isso, não está nem garantido. Ninguém nem sabe.
Anami, antes de dar a palavra para os acadêmicos, talvez você não esteja aqui, e muito provavelmente muitos de nós, e eu também não vou estar aqui, mas isso não faz com que as nossas lutas percam o sentido e não devam ser lutadas, não é verdade? De jeito nenhum, isso é imortalidade. Isso que é imortalidade. Você está na Academia Nacional de Medicina, você encontra pessoas que também, por já terem vivido muito, têm um futuro muito mais curto do que outras faixas etárias, mas a gente não deixa de brigar, pelo contrário. E os exemplos vêm de todas as idades. Você é um enorme exemplo. Como eu falei, você é uma professora de medicina. Se eu tivesse poder, lhe dava um doutorado, mas não tenho poder nenhum. Passo a palavra aos acadêmicos que queiram fazer comentários. Levantem a mão, por favor, biológica ou... Acadêmico Zé Carlos do Vale, por favor. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubem Belfort Júnior. Magnífica expositora, Michele, desse tema extraordinário que sempre que é dos cuidados paliativos. Querida, permita-me chamá-la com essa intimidade, porque eu sou um senhorzinho de 81 anos e sou decano de oncologia desta nossa Academia Nacional de Medicina. Professo essa especialidade há mais de 50 anos. Então, eu tive uma passagem pelo Instituto Nacional do Câncer, vigorosa. Depois fui diretor do Hospital de Oncologia do INAMPS por 6 anos e sempre me interessei pelos doentes terminais, daqueles condenados pela vida, daqueles, lembrando Ingmar Bergman, num clássico que ele coloca o nosso herói jogando com a morte, o sétimo selo. Essas coisas sempre me marcaram muito, filosoficamente, espiritualmente. O ser que morre é uma tragédia no final de vida que nós, seres humanos, nunca fomos preparados para isso. Nós fomos preparados para a glória, virtude, alegria e coisas mais substantivas. O ser humano nunca foi preparado para a derrota, para a inglória, para a morte. Então, quando alguém se propõe a fazer uma especialidade que é de tratamentos paliativos, me merece o maior respeito, porque eu acho que essas pessoas são superiores mesmo àqueles médicos que enfrentam as doenças agudas e aquelas passíveis de correções, sejam elas clínicas ou cirúrgicas. Os cuidados paliativos não têm recebido o devido respeito e mérito pela sociedade mundial. Os cuidados paliativos têm se colocado como termos, especialidades secundárias, adventícias, quando não deveria ser, baseado num pressuposto que nós somos mortais, nós vivemos, crescemos, temos glória e vamos morrer. E quem cuida do nosso morrer? Quem cuida do nosso morrer são aqueles que se dedicam a essa tarefa, no meu entender, maravilhosa e quase religiosa dos cuidados paliativos. Mas eu, como um senhorzinho de 81 anos, há 50 anos tratando de câncer, eu acho, querida, você, como uma líder desses tempos, deve, Ana Michele, jamais desistir dos seus propósitos, porque, conforme dizia Cristo, Senhor, perdoai-os,
porque eles não sabem o que fazem. Os cuidados paliativos são, talvez, a maior magnitude dentro da medicina, porque todos nós somos finitos, não tem erro. Vamos morrer e nós vamos precisar de quem cuide de nós, os mortais. Eu sou da Academia Nacional de Medicina, uma falácia chamada imortais da medicina. Imortais num sentido da memória nossa, talvez não seja esquecida, mas nós somos mortais fisicamente. Então, querida, adorei a sua apresentação como uma jornalista, que é um fato inusitado dentro da nossa academia, porque aqui só perpassam médicos, cientistas, pesquisadores. Eu, há 15 anos que estou aqui como titular, pela primeira vez estou vendo uma jornalista. Te confesso que eu fiquei intrigado. Por que alocaram nessa nossa reunião especial uma jornalista? Mas, olha, está mais do que plenamente justificado. Eu confesso a minha ignorância, no sentido de não entender o substantivo da tua presença, da tua locução essa noite. Querida, eu não quero me alongar demais, mas eu queria falar de duas coisas. Dou como você, anote isso que você vai gostar. O grande pensador Baruch Spinoza dizia que o verdadeiro homem é aquele que planeja a sua vida à véspera de sua morte. O homem, não querendo ser machista, é homem ou mulher. Eu modificaria dizer assim, o verdadeiro ser é aquele que planeja a sua vida à véspera de sua morte. E quero te dizer mais, esse é um fato que a maioria das pessoas não tomaram conhecimento, que eu tenho um livro, na verdade é um livro, que foi uma tese de doutorado de um holandês que se chama Contratos de Amizade com Pacientes com Câncer que vão morrer. Você, na sua profissão, está fazendo contratos de amizade com aqueles que vão morrer. Os verdadeiros médicos, oncologistas ou outros mais, são aqueles que sabem fazer esse tipo de contrato. Infelizmente, com a explosão das escolas médicas nesse Brasil, aliás, no resto do mundo ocidental, coisas semelhantes ocorreram, propiciam a formação de médicos muito pouco qualificados. E a qualificação passa pela educação familiar, do caráter. Ultimamente, eu tenho visto com muita tristeza um número de médicos que visitam, estão permanentes nas folhas de polícia, com atentados mais absurdos possíveis, e, sobretudo, de invasão sexual e outras coisas mais, é uma coisa, para mim, inadmissível. Então, o que acontece também é que nós não temos uma triagem perfeita para selecionar aquelas pessoas de caráter, de boa condução familiar, não falo do aspecto econômico, não, que possam ser médicos, que é uma grande vocação. E essas pessoas estão maculando a nossa grande história de médicos e de seres piedosos, humanos, que fazem uma grande medicina, como, por exemplo, preconiza sempre o nosso acadêmico José Jesus de Camargo. Um beijo para você, querida. Obrigado, Carlinhos Ricardo do Vale. Não sei se há ainda algum acadêmico, algum convidado a conversar. O nosso honorário Luiz Augusto
está aqui presente. Já foi anotada a sua presença e que você seja outro sender, sempre frequente aqui nas nossas reuniões. Luiz Augusto, por favor, a palavra, o seu microfone está desligado ainda. Deus quiser, estarei sempre aqui. Senhor presidente, Rubens Belfort, e também seu ex-presidente e grande amigo, Pietro Novelino, estou cumprimentando a ambos, eu estou cumprimentando a todos os acadêmicos e cumprimentando também aos demais presentes a esta reunião. A minha participação vai ser muito breve, até porque, como diz o ditado, pato novo não dá mergulho fundo. Então, como eu estou estreando aqui entre os senhores, vou ser breve. As palavras da nossa jornalista Ana Michele muito me emocionaram, porque esse é um assunto que há muito tempo eu venho discutindo e, inclusive, em parte, eu mencionei isso no meu discurso da outorga de honorário, que foi na quinta-feira passada, e que a gente percebe que a medicina tecnologicamente evoluiu enormemente, cura muito mais do que já curou no passado, mas, infelizmente, vem perdendo boa parte do seu humanismo. E eu quero lembrar que as suas palavras, logo de início, me remeteram a uma oncopsicóloga ou psicóloga oncologista americana chamada Raquel Naomi Hamey, não me lembro mais. Eu li esse livro há muitos anos. Esse livro tem um título, acho que, no que eu estou lembrado, Palavras que Consolam, Conversas em Torno de uma Mesa. Nesse livro, ela conta muitas histórias. Então, da própria vida dela. Ela foi uma pessoa que, ao se preparar para entrar para a medicina, descobriu que tinha doença de Crohn. Doença de Crohn, para você, não sei se você sabe, é uma ileite, uma coisa que dá no intestino delgado. Em resumo, ela, durante a vida dela toda, ela foi operada N vezes por causa de doença de Crohn. Mas isso não a impediu de viver intensamente, escrever esse livro. Palavras que Consolam, se não me falha a memória. E ela, entre várias histórias que ela conta nesse livro, ela conta de um paciente terminal de câncer que, encerrado as suas possibilidades terapêuticas como oncologista que a tratava, disse para ela, olha, você agora não tem mais ao que recorrer, não temos, no momento, recurso, de forma que você agora vai ficar sendo acompanhada por outros médicos, porque eu não tenho mais nada para te oferecer. E ela disse para ele, mas, doutor, eu gostaria de continuar a vir aqui às suas consultas assim mesmo. E ele disse para ela, não, mas eu não posso te oferecer mais nada. E ela foi embora, e aí esse paciente foi e procurou a psicóloga, Raquel Naomi Hamey, e contou essa história para ela, para a psicóloga, que terminou dizendo, eu sei que eu não tenho mais recurso terapêutico, mas a minha visita a esse médico me fazia muito bem, mas parece, esse aqui é o final interessante, parece que ele não sabe disso. Então, acho que muita coisa que se falou aí hoje está contido nisso. Parece que ele não sabe disso. Eu quero te dar os parabéns, não só pela sua luta contra a doença, mas principalmente pelo que você vem desenvolvendo de trabalho. É realmente
muito elogiável. E lembrar também uma coisa que você disse aqui sobre perda. Eu sempre, quando refiro a alguma pessoa que morreu, que me foi próxima, que foi amigo, familiar, etc., eu nunca digo que eu perdi. Eu digo que eu ganhei. Eu ganhei toda uma vida de convivência. Eu acho que isso é que é importante em nossa vida. Desculpe se eu me emocionei um pouco no final, mas essa é a verdade do que eu sinto. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se tem mais algum acadêmico inscrito. Nós não temos muito tempo. Gisele Linhares pediu a palavra. Eu vou pedir, por favor, que você se identifique primeiro, Gisele, e seja o mais rápida possível, por favor. Okay. Primeiro, eu queria agradecer com muita humildade. Eu sou estudante, convidada, faço mestrado na PUC e estou acompanhando vocês nas aulas. Se puder, tire a máscara para ouvir melhor, que está abafado. Peraí, que eu estou no hospital, mas acho que estou sozinha aqui, não tem problema. Desculpa. Eu sou estudante de mestrado da PUC, convidada, assisto a aula dos senhores toda quinta-feira. Eu só queria, na verdade, agradecer a oportunidade mesmo desses encontros. Quando eu me inscrevi na matéria para estudar com vocês e aprender um pouquinho, eu não imaginava que fosse tão rico como tem sido. Eu, enfim, tive câncer também quando era pequena, tenho um rim, um pulmão só, uma história como paciente e agora uma história como colaboradora de hospital e estudante de mestrado na saúde. E, na verdade, era só um minutinho para agradecer todos vocês, os acadêmicos, que sempre dão grandes exemplos para mim aqui de outras doenças, de outras técnicas também, mas a Ana, tá, Ana? Hoje, quando eu vim para a aula, eu estava muito cansada, mas eu jamais imaginei que uma coisa que você falou resgataria uma lembrança minha de quando eu era pequena, em especial a imagem de um médico que eu lembro que ele pegava na minha mão e falava assim, ó, quando você crescer, você se comporta e ajuda as pessoas. Isso, 30 e poucos anos depois, eu lembrei hoje. Então, muito obrigada. Era só isso mesmo. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. É muito bom, às vezes, a gente quebrar alguns protocolos e permitir outras pessoas que não médicos, que não da academia, possam falar. Antes de encerrar, Anami, tem com frequência a discussão sobre cuidados paliativos. Eu sou oftalmologista. Claro que eu não lido com a morte, mas eu lido com a morte dos olhos, eu lido com a morte da visão. Então, o cuidado paliativo também existe em muitas especialidades, porque também o indivíduo que, de repente, está ficando cego e sabe que vai ficar cego, ele vai continuar vivo, mas os olhos estão mortos, a visão está morta. Você quer falar alguma coisa a respeito de cuidados paliativos em especialidades? Porque, às vezes, as pessoas acham que cuidado paliativo é só quando está parando o coração de bater na UTI. Eu vou até dar o meu exemplo, meu próprio exemplo, né? Eu tenho uma paliativista que, na verdade, ela entra só quando eu estou com alguma questão mais relacionada à dor. Então, como eu ainda estou numa fase que eles chamam de ambulatorial, né? Tipo, eu tenho autonomia, não tenho sintoma, tudo. Então, ela entra só em alguns casos, né? Eu acho que o paliativista mesmo, ele é a cereja do bolo, assim, sabe? Tipo, é o cara que vai atuar lá na frente quando eu realmente entrar em um processo um pouco mais complicado. Mas ela vem me acompanhando porque ela tenta me trazer para uma presença, tentar que eu lide com sofrimentos. Então, é uma construção, né? Então, eu até brinco, eu falo assim, esse negócio de morrer, tá preparado? Bom, eu tô, porque tipo, não tem essa, assim, sabe? Eu acho que morrer é assim, quando você mata todas as mentiras que você carrega. Então, como eu já matei a maioria, né? Eu parei de ser iludida, então eu realmente tento estar presente na minha vida. Mas, paralelamente, eu tenho fisioterapeuta que me acompanha, eu tenho radiologista que me acompanha, eu tenho gastro que me acompanha e eu tenho várias outras especialidades que tem muito a ver com o manejo de efeito colateral e que a gente entende, né, que quimioterapia destrói alguns pedaços saudáveis nossos, assim, né? Então, de vez em quando eu preciso de gastro, de dermato, de
além das equipes multis, né, de nutricionista, físio, enfermagem, que me ajuda pra caramba também, efeito colateral. Então, depende do que está acontecendo, né? Eu tenho metástase no sistema nervoso central, então, de vez em quando, eu preciso de um suporte de neurologista. Então, assim, sabe, eu vou tentando todos os tipos de recurso que a minha paliativista acaba me encaminhando, né? Fala, ó, acho que a gente precisa de um gastro agora nessa conversa. Acho que agora a gente precisa de um neuro para decidir se a gente vai fazer rádio ou cirurgia no seu cérebro. Acho que agora a gente precisa de uma dermato, porque você está com racho cutâneo, então a gente vai tentando inserir as outras especialidades à medida que eu vou precisando, né? À medida que o bicho vai pegando aqui para mim, eu vou precisando dessas outras especialidades. Mas é muito interessante falar sobre oftalmo, porque eu vou levar isso para os cursos que a gente faz, porque realmente eu não tinha pensado nisso, assim, porque é uma perda muito relevante, né? Quando a gente está falando de deixar de enxergar. Então, muito obrigada. Também estou aprendendo aqui com vocês. Nós temos várias atividades de cuidados paliativos em oftalmologia por causa disso. Eu acho que, não havendo mais comentários, eu queria, de novo, agradecer ao acadêmico Otávio Vaz, que, juntamente com o acadêmico José Jesus Camargo e Rossano Fiorelli, organiza um programa de cirurgia. E hoje o acadêmico Otávio Vaz realmente nos brindou com essa tarde excelente e com a cereja do bolo, Anami, como você falou, que foi você, para mim, professora de medicina. Eu queria que, então, o acadêmico Otávio Vaz encerrasse a reunião com os comentários finais. Eu acho que realmente ela merece todos os títulos de médica. E eu vou encerrar fazendo um convite. Quando ela vier, eu e Eveline teremos o maior prazer em recebê-la aqui em casa, não para falar sobre cuidados paliativos, não, mas para tomar uma flute de champanhe e falar sobre a vida. E isso é que é importante. Eu acho que foi uma tarde excepcional, todos nós aprendemos muito e eu me sinto plenamente recompensado e muito mais pela presença dela. Se me desculpem todos os expositores, que eu acho que foi a cereja do bolo. Obrigado a você, Ana. Obrigado a todos. Obrigada, que meu fígado está ótimo, viu? Eu super aceito com esse convite para beber. Eu, como presidente, gostaria de ser convidado. Eu vou estar na Bienal, é no Rio de Janeiro que vocês estão, né? Aonde o Otávio convidar, a gente vai. Eu vou estar na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, no final do ano. Ótimo. Então, mande o convite para nós vamos divulgar isso, tá bom? Tá bom, muito obrigada a todos. Encerrada a reunião, pessoal. Boa semana para todos, bom feriado. Quinta-feira nos encontramos de novo. E a luta continua, Ana. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.